Boa noite, paz de Cristo. Nós já estamos atrasados, então, sem mais demora, passemos à leitura da Sagrada Escritura. Hoje nós leremos Gênesis do capítulo 13 até o capítulo 16. Hoje um capítulo a mais, mas esse acréscimo ele é calculado tendo em vista capítulos longos mais à frente, como é o caso do Salmo 119, né? No qual, quando formos ler, leremos somente ele no dia. Então, com essa breve explicação, passemos à leitura. Gênesis, do capítulo 13 ao capítulo 16. Logo em seguida, nós estaremos fazendo a nossa oração com base no texto lido. Gênesis 13. Abraão e Ló se separam. Abraão saiu do Egito e foi para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló foi com ele. Abrão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito, e ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Então Abrão disse a Ló: Não deveria haver conflito entre mim e você e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. E assim separaram-se um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades da campina e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. O Senhor disse a Abrão depois que Ló se separou dele: Ergue os olhos e olhe de onde você está para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e à sua descendência para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Levante-se e percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. E Abrão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Gênesis capítulo 14. Guerra de quatro reis contra cinco. Naquele tempo, Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, também chamado de Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidi, onde fica o mar salgado. Durante 12 anos serviram Querdolaomer, porém no 13º eles se rebelaram. No 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele e derrotaram os Refaíns em Astarote Carnaim, e os Zuzins em Ram, e os Emins em Tavé Kiriataim, e os Oreus no seu monte Seir, até El-Parã, que está junto ao deserto. De volta, passaram em Mispate, que é Cádiz, e conquistaram toda a terra dos Amalequitas e dos amorreus que moravam em Hazazã Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Bela, que é Zoar,
e se prepararam para a batalha contra eles no vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e Gomorra fugiram. Alguns caíram nesses poços, e os restantes fugiram para um monte. Os reis vitoriosos pegaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Apossaram-se também de Ló, sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém, um homem que conseguiu escapar veio e contou tudo a Abrão, o hebreu. Este morava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e perseguiu os inimigos até Dan. E de noite, Abrão dividiu os seus homens em grupos, derrotou os inimigos e os perseguiu até Obá, que fica ao norte de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também o seu sobrinho Ló, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Quando Abrão regressava, depois de derrotar Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abrão e disse: Abrão seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abrão: Dê-me as pessoas e fique com os bens para você. Mas Abrão lhe respondeu: Juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, que nada tomarei de tudo o que é seu, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que você não diga: Fui eu quem enriqueci Abrão. Nada quero para mim, a não ser o que os rapazes comeram e a parte que toca a Aner, Escol e Manre, os homens que foram comigo, e estes fiquem com a parte deles. Gênesis capítulo 15. Deus faz uma aliança com Abrão. Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo: Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abrão continuou: Tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse: Olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: Assim será a tua posteridade. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. O Senhor disse também: Eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos caldeus, para lhe dar esta terra como herança. Mas Abrão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu: Traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades uma diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: Fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas, e você irá para junto de seus pais em paz, será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu.
Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: À sua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoeus, dos heteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigarzeus e dos jebuseus. Gênesis capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão: Eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abrão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: Seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços, ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abrão respondeu a Sarai: Você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou, e Agar fugiu da presença dela. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: Volte para a sua senhora e sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também: Aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: Você está grávida e dará à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele. E habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê, porque ela dizia: Neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Por isso, aquele poço se chama Beer Laai Roi, fica entre Cádiz e Bered. O nascimento de Ismael. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão chamou de Ismael o filho que Agar lhe deu. Abrão tinha 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Até aqui a leitura da Santa Escritura. Passemos então agora à nossa oração. Senhor Deus, a quem é devido o culto, o louvor e a adoração. Deus da aliança, Deus pactual, Deus que nos vê e nos socorre. Graças rendemos a Ti, Senhor, por Teu Filho, nosso Salvador, que sofreu as penalidades de uma aliança de sangue para que nós, pecadores, pudéssemos ser chamados Teus filhos. Graças, Senhor, por chamar pessoas como nós para tão maravilhosa aliança com. E pedimos-te perdão, Senhor. Pedimos-te perdão, ó Pai, por confiarmos na força de nosso próprio braço, confiarmos numa pretensa sabedoria, naquilo que parece mais prático, mais fácil. Dá-nos antes, nós te pedimos confiança em tuas promessas, confiança para buscar ao Senhor e em oração tudo te entregar. Clamamos também, ó Pai, que nos faça abnegados como Abraão, que, como ele, Senhor, nós saibamos que maior herança temos do que qualquer coisa que possa iludir aos nossos olhos. Que sejamos então, ó Pai, pacificadores, compreendendo que aquilo que temos de mais precioso nada nem ninguém poderá nos tomar. Meu Deus e meu Pai, clamamos a Ti e fazemos esta breve oração,
clamamos no santo nome de teu Filho, Cristo Jesus, ele, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que intercede por nós. Sim, ó Deus, oramos a ti, Deus Altíssimo, a quem pertence os céus e a terra, e tudo o que neles há. Oramos a ti no nome de teu Filho. Amém, Senhor. Amém, meu Deus. Hoje bem, meus irmãos, hoje um pouquinho atrasados, mas estamos lidos, orados. O Senhor nos abençoe e até amanhã, logo cedo às 6 horas, se assim nosso Deus quiser.